Os irmãos podem todos assentar, queridos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor. Louvado seja o seu santo, santo e bendito nome. Que nessa noite você possa crer nessa palavra mesmo. E que nessa noite o Senhor faça ressuscitar tudo aquilo que está morto na sua vida, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Também estamos felizes, aquele cântico que o Igor cantou, é bem interessante, não é essa frase, mas aquele hino que ele entoou é de autoria de dois jovens da igreja, é isso? Estou certo? É isso mesmo? E hoje pela manhã eu estava dizendo, não é? É tempo do pessoal começar a compor. Um irmão me procurou e disse: pastor, compus uma música. Ele faz uma aula de violão. Eu disse: compus uma música para evangelizar o meu professor de violão. E eu fiquei feliz. E agora à noite eu soube que essa música é de vocês dois? Parceria? Os dois? Fiquem de pé. São vocês. Não temos ali mais dois compositores. Amém. Que Deus abençoe. Então pode ir anotando sermão e já pode fazer a música. E no final a gente canta para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Queridos, vamos abrir então a palavra do Senhor no livro de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 até ao versículo 11. Abra a sua Bíblia. Se você está perto de alguém que não tem Bíblia, compartilhe com ele a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 até ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra. Aqui está esse texto, Senhor, que relata o encontro do Senhor com esta mulher. E eu peço, ó Deus, que o Senhor nessa noite traga para nós as lições que o Senhor deseja que nós aprendamos através desse texto. Espírito Santo, traga agora a iluminação à nossa mente, ao nosso coração, para, Senhor, entendermos, compreendermos, ó Deus, aceitarmos e colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa noite. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, Jesus Cristo, apesar de ser o Filho de Deus, enviado ao mundo para revelar a pessoa, o amor de Deus pela humanidade perdida, e esta é a nossa convicção e a nossa fé, Jesus é o Filho de Deus. Jesus, apesar de ser o Messias prometido a Israel, tendo cumprido em seu nascimento, na sua vida e na sua morte, todas as profecias reveladas nas Escrituras, se porventura há algum judeu aqui nessa noite, eu quero desafiar você
ao olhar o Antigo Testamento, ao olhar a lei, todas as profecias do Antigo Testamento estão cumpridas na pessoa de Jesus. Ele é o Messias de Israel, ele é o Messias prometido. Mas Jesus, apesar do seu ministério maravilhoso de pregação, ministério maravilhoso de ensino, ministério maravilhoso de cura, ministério maravilhoso de libertação, o Senhor Jesus despertou um ódio mortal nas autoridades religiosas judaicas que tentavam diariamente encontrar nele algum erro, alguma heresia que possibilitasse a sua eliminação e a sua morte. Impressionante isto. Queridos, apesar de Jesus ser filho de Deus, apesar de Jesus ser o Messias de Israel, apesar do ministério de Jesus ser um dos ministérios mais extraordinários, Jesus nunca pecou, Jesus nunca realizou nada errado, os líderes judaicos sempre estavam atrás de Jesus, sempre estavam na sombra, sempre estavam espiando, sempre estavam olhando para pegar o Senhor Jesus em alguma questão. Os irmãos conhecem vários textos que falam sobre isso, e esse é mais um dos textos que relata essa tentativa das autoridades judaicas pegarem Jesus em algum erro. A palavra de Deus diz que esses homens pegaram uma mulher no ato de adultério e levaram essa mulher para o Senhor Jesus. Mas ao levarem essa mulher para Jesus, na verdade eles não estavam tão interessados naquilo que Jesus iria falar. Eles queriam, na verdade, era pegar o Senhor Jesus em alguma cilada. Era uma cilada. Esses homens arquitetaram toda uma cilada. Eu fico imaginando como foi que eles conseguiram flagrar essa mulher. Não sei como eles conseguiram engendrar essa situação, mas o fato é que eles levam essa mulher apanhada no ato de adultério ao Senhor Jesus Cristo. E quando eles levam essa mulher a Jesus, e quando eles jogam essa mulher nos pés de Jesus, e quando eles dizem para Jesus, olha, ela foi apanhada no ato de adultério, a lei diz que ela deve morrer, e todos eles já estavam com pedras nas mãos, o Senhor os surpreende mais uma vez, porque o Senhor sempre nos surpreende. E mais uma vez eles são surpreendidos por alguns ensinamentos maravilhosos do Senhor Jesus, que os deixam boquiabertos, que os deixam completamente sem ação. E são esses ensinamentos que servem para todas as pessoas, em todas as épocas, que eu desejo compartilhar com vocês nesta noite. E o tema da mensagem é exatamente esse: Jesus e uma mulher adúltera. E esses homens nunca imaginaram, essas autoridades, que ao levarem esta mulher a Jesus, fossem aprender algumas das lições mais extraordinárias da palavra de Deus. E são essas lições que eu quero compartilhar com você nesta noite. Nós aprendemos do encontro de Jesus com esta mulher adúltera algumas lições interessantes. Eu quero que vocês vejam a cena. A cena é esta: um grupo grande de judeus, de autoridades judaicas, e aqui não vai nenhuma questão contra judeu, não é uma judeufobia, não é nada disso não, eram as autoridades mesmo. Então aquelas autoridades ali, diz que eram os fariseus, os saduceus, eles levam essa mulher, provavelmente arrastada, vão arrastando essa mulher à força, essa mulher está indo à força, provavelmente gritando, provavelmente os cabelos desarrumados, e essa mulher é levada à força, jogam esta mulher no chão, diante do Senhor Jesus, cada um vem com uma pedra na mão, cada um vem com raiva na face, colocam essa mulher diante de Jesus e dizem: mestre, a lei diz que ela deve ser morta, o que o Senhor diz? Aí a palavra de Deus diz que Jesus ajoelhou e começou a escrever. Aí pergunta a você, o que é que Jesus estava escrevendo? Se alguém contar para você, está mentindo. O que é que Jesus estava escrevendo? Há muitas ideias acerca disso. A Bíblia não fala. Mas seja o que for que Jesus estivesse escrevendo, ele estava dando um tempo. Ele estava dando um tempo para que eles pudessem refletir.
Provavelmente eu estava dando um tempo para que eles refletissem. E aí o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que ele escreveu lá, e eles insistiram: mestre, a lei manda matar. O que o Senhor fala? Jesus olha para todos aqueles homens e Jesus diz assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Essa palavra de Jesus foi a maior pedrada que eles podiam receber. Foi uma pedrada na cabeça de cada um deles. Aí a palavra de Deus diz que eles ficaram sem ação. E diz que os mais velhos começaram a se retirar, as pedras caindo no chão, os mais velhos. Sabe por quê? Porque os mais novos não podiam sair antes dos mais velhos. Os mais velhos se retiram, todos vão embora, e aí fica Jesus com aquela mulher. Jesus levanta, olha para aquela mulher. Vocês podem imaginar o pavor nos olhos dessa mulher? Vocês podem imaginar essa mulher imaginando: agora eles não me apedrejaram, mas ele vai acabar comigo. Mas Jesus olha para aquela mulher com muito amor, com muito carinho. Isso é meio incompreensível para nós. Afinal de contas, era uma mulher adúltera, apanhada no ato de adultério. Era uma mulher que para a sociedade da época não prestava, não valia coisa nenhuma. E Jesus olha para essa mulher que não prestava. Jesus olha para essa mulher que não valia coisa nenhuma. Jesus a olha com amor e carinho. E Jesus diz: mulher. E essa expressão mulher é a mesma que ele usa para Maria, sua mãe. É uma expressão carinhosa, não é uma expressão sem falta, pejorativa. E Jesus diz: mulher, ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. Talvez ali uma esperançazinha tenha tomado conta dela. Não, ninguém me condenou. E Jesus olha para ela e diz: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, há então algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse texto. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, que me impressionou enquanto eu estudava o texto, é que todos nós somos pecadores. Todos somos igualmente pecadores aos olhos de Deus. Todos nós somos igualmente pecadores aos olhos de Deus. Aqueles homens, quando jogaram aquela mulher nos pés de Jesus e pegaram em pedra para atirar, o que é que eles imaginavam? Ela é uma pecadora, nós não. Ela é pecadora, nós não. Irmãos, muitas vezes eu creio que é assim que os crentes se sentem em relação aos perdidos. A gente acha que eles são perdidos, eles são pecadores e nós não. Mas esse texto acaba com essa questão. Todos somos igualmente pecadores aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus não há um justo nenhum sequer. Aos olhos de Deus ninguém é bom. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Versículo 7. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ali estão aqueles homens se achando melhores. Cuidado, atenção, você que se acha melhor do que os outros. Atenção, você que se acha menos pecador que os outros. Ali estão aqueles homens de pedra na mão, julgando aquela mulher. Mestre, ela foi apanhada no ato de adultério. A lei diz que ela deve morrer. E nós já estamos aqui com pedras. Mas o que diz a palavra, o que o Senhor nos ensina claramente: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Sabe o que é isso? Nenhum de nós pode acusar ou condenar outros pelos seus pecados. Sabe por quê, querido? Por duas razões simples. Ao acusarmos os outros, nos acusamos a nós mesmos. Ao condenarmos os outros, nos condenamos a nós mesmos. Aqueles homens, na verdade, estavam se condenando ao acusarem aquela mulher. Irmão, quando você acusa alguém, você está na verdade se acusando a si mesmo, porque você é tão pecador quanto esta pessoa. Quando você condena alguém, você está se condenando, porque você é tão pecador quanto esta pessoa. Talvez você não cometa o mesmo pecado,
mas você é tão pecador quanto. E o que o Senhor Jesus deseja é que estes homens reflitam nessa verdade bíblica. Nenhum de nós pode acusar ou condenar ou julgar os irmãos ao seu redor. Irmãos, cuidado com juízo, cuidado com acusação, cuidado com condenação. Aqueles homens estavam ali, absolutamente certos de que Jesus iria dizer: claro, ela é uma pecadora, podem atirar pedra, podem matar. Mas Jesus os surpreende ao revelar que eles eram tão pecadores quanto. Irmãos, nós somos crentes, convertidos a Jesus. Nós somos, a diferença entre nós e as pessoas que não têm Jesus é que nós somos pecadores salvos e eles são pecadores perdidos. Nós não podemos esquecer isso. Eu creio que uma dificuldade grande que muitas vezes temos para evangelizar é essa ideia que nós temos muitas vezes de acusar, de condenar, de julgar os outros ao nosso redor. Nós estamos muito habituados a julgar os outros. Acho que ontem ou anteontem, estava de carro com a Esther. E ela pegou o celular e começou a escrever lá. Eu viro para ela e eu digo: de novo, hein? Está viciada em internet. Ela olha para mim e diz: seu linguarudo, eu estou enviando um e-mail para uma médica para tratar um assunto da minha mãe. Você está me julgando de forma errada. E ali eu levei uma pedrada. Eu que estava querendo atirar pedra, eu acabei sendo atingido. E aí eu tive que dizer, como aprendemos lá: Rani, eu percebi que você está com a voz meio inflamada. Eu percebi que eu fiz coisa errada. Me perdoe. Mas é assim que nós fazemos. Nós vivemos julgando os outros. Nós vivemos julgando as pessoas. Às vezes temos uma reunião, às vezes temos alguma coisa, alguém falta, alguém não vem, e a gente logo imagina: não veio, foi para a praia, não veio, foi para a festa, não veio, me deixou aqui na pior, e você fica lá irritado, condenando, julgando o outro, atirando pedra no outro, acusando o outro, e de repente o outro liga, manda uma mensagem, diz: olha, eu estou com um problema sério, aconteceu isso e isso, eu não pude estar aí. E você baixa a cabeça e você joga fora as suas pedras, porque naquilo que nós acusamos e condenamos os outros, nós mesmos, nós nos acusamos e nós nos condenamos. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você não pode julgar os outros. Você não pode acusar. Você não pode condenar. Há pessoas que vivem de pedra na mão. Há pessoas que vivem com pedras nas mãos, sempre julgando e sempre atirando, tentando atirar pedras nos outros. O Senhor, nesta noite, Ele nos ensina isso. Todos somos pecadores aos olhos de Deus. Mas, queridos, todos nós, por sermos pecadores, nenhum de nós está livre da condenação e da morte. Veja os versos 4 e 5 lá na sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta lá no texto, para você ir vendo o texto. Veja lá, versos 4 e 5. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. É verdade. O pecado merece a morte. Nenhum de nós, por sermos pecadores, estamos livres da condenação da morte pelos nossos pecados. Quem vive no pecado já está condenado por Deus. Quem vive no pecado já está destinado à morte eterna. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Essa é uma verdade, mas é Deus quem julga, é Deus quem condena, não somos nós. É a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quem vive no pecado, quem não crê no Senhor, ele já está condenado. A Bíblia diz que quem vive no pecado já está destinado à morte eterna. Então veja, não sou eu que condeno, não sou eu que julgo, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Todos somos pecadores. Todos nós estamos condenados pela palavra de Deus. Merecemos a morte. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Mas há uma segunda lição bem interessante. Nós aprendemos do encontro de Jesus com essa mulher adúltera. Uma outra verdade, que todos nós vivemos pela graça de Deus.
Todos nós dependemos da graça de Deus. Veja o versículo 11, a primeira parte. O Senhor olha para aquela mulher e o Senhor diz para ela: nem eu também te condeno. Por que Jesus não a condena? Porque Jesus exerce sobre ela a sua bendita graça. Nem eu te condeno. Quando aquela mulher olha para Jesus e quando todos vão embora, aquela mulher está esperando agora que Jesus provavelmente vai condená-la. Jesus olha e diz: nem eu te condeno. Mulher, você merecia morrer. A lei diz que você merecia morrer. A lei diz que pecador merece morrer, mas eu não te condeno. A minha graça está sobre você. Queridos, graça é a manifestação do amor incondicional do Senhor Jesus por cada um de nós. Sabe o que é isso, querido? É que o Senhor nos ama apesar dos nossos pecados. O Senhor nos ama apesar do nosso viver pecaminoso. Eu estava vindo agora para cá à tarde e eu estava vendo todo esse pessoal que estava indo lá para essa grande passeata que teve lá na Atlântica. Eu estava olhando aquelas pessoas e eu estava olhando para cada uma delas e eu estava exatamente pensando nisso. Se o Senhor olhasse cada uma delas, o Senhor diria: eu não te condeno, eu vim para te salvar. O pecado merece a morte, mas o Senhor, Ele manifesta a sua graça sobre as nossas vidas. E a graça é a manifestação desse amor maravilhoso. O Senhor nos ama apesar dos nossos pecados. O Senhor nos ama apesar do nosso viver pecaminoso. Aquela mulher estava ali, ela merecia morrer sim, mas o Senhor olha para ela e diz: nem eu também te condeno. O Senhor nos ama apesar dos nossos pecados. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Talvez você esteja aqui nessa noite, você seja uma pessoa com muitos pecados, uma vida de pecado muito grande. Talvez você diga: para mim não tem jeito. Mas eu quero dizer a você: tem jeito para você, como teve jeito para essa mulher. E o Senhor está olhando para você, e o Senhor está dizendo: eu não te condeno. Jesus não veio para condenar, Ele veio para nos salvar. E há salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A graça é esse amor incondicional. Irmãos, todo ser humano vive pela graça de Deus. As pessoas estão de pé pela graça de Deus. Os pecadores perdidos estão de pé pela graça de Deus. O ateu que diz que não há Deus, ele está de pé pela graça de Deus. Irmãos, nós existimos pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça do Senhor. É esse amor incondicional de Deus. O Senhor olha para nós e o Senhor nos ama apesar dos nossos pecados. O Senhor não ama o nosso pecado. O Senhor não ama o nosso viver pecaminoso. Mas Ele nos ama como criaturas de Deus. E Ele deseja a conversão de cada um de nós. Ali estava aquela mulher apanhada em adultério. Essa mulher merecia morrer, a lei dizia exatamente isso. Mas Jesus olha para ela e Jesus diz: nem eu também te condeno. E ao dizer isto, o Senhor revela a graça de Deus que se manifesta através deste amor maravilhoso. Eu quero dizer a você nessa noite que Deus te ama profundamente. Que Jesus veio a esse mundo por sua causa. Ele veio por minha causa. O Senhor te ama, o Senhor te quer salvar. O Senhor não veio para te condenar. O Senhor te ama e Ele te convida nessa noite a vir a Ele, para que Ele possa agir na sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Aceite o amor de Deus pela sua vida. Queridos, nós estamos vivos pela graça do Senhor. As pessoas estão vivas pela graça do Senhor. O que sustenta esse universo é a graça do Senhor, é o amor de Deus incomparável, é o amor incondicional de Deus, é um amor incompreensível. Irmãos, o amor de Deus é incompreensível. Não dá para entender um Deus que ame uma criatura que o odeia. Não dá para entender um Deus que ama uma criatura que lhe vira as costas. Não há como entender um Deus que ama alguém que diz que ele não existe. Mas Deus continua amando, Jesus continua batendo, o Evangelho continua sendo pregado, Deus continua dando oportunidade. E se essa pessoa receber o amor de Deus, esta pessoa se converte, ela é recebida pelo Senhor.
Mas, queridos, a graça é a manifestação da misericórdia infinita do Senhor Jesus. Quando o Senhor diz a essa mulher, nem eu também te condeno, o Senhor está manifestando a graça em forma de misericórdia. E sabem, queridos, misericórdia é o Senhor não nos tratando como mereciam os nossos pecados. É o Senhor não nos tratando como exigiam os nossos pecados. Isso é misericórdia. Queridos, se Deus nos tratasse como nós mereceríamos, nenhum de nós estaria aqui hoje. Nenhum de nós estaria aqui. Meu irmão, você que é convertido, é crente no Senhor Jesus, você se converteu porque a graça de Deus te atingiu. Você não é melhor do que ninguém. O Senhor diz isso ao seu povo. O Senhor disse para Israel, vocês pensam que vocês eram melhores que os outros? Eu os amei, porque eu amei os pais de vocês. Vocês eram um povo fraco, vocês não tinham valor nenhum, mas eu decidi amá-los. Eu os escolhi, porque eu decidi escolhê-los. Não havia nada de bom em vocês, não havia nada de bom em nós. O Senhor nos olhou quando estávamos perdidos nos nossos pecados, mas a misericórdia do Senhor é tão grande, que aquela mulher, ela merecia a morte, ela merecia ser apedrejada. O que o seu pecado merecia era a morte, o que o seu pecado exigia era a morte. Mas o Senhor derrama sobre ela a sua misericórdia. E a misericórdia de Deus é isso, queridos. Ele não nos trata como nós merecíamos. Ele não nos trata como os nossos pecados exigem, mas Ele derrama sobre nós a misericórdia maravilhosa, a sua bendita e maravilhosa graça. Que nesta noite, essa graça maravilhosa esteja sobre a sua vida, que você entenda que o Senhor está dando chance para você. A misericórdia do Senhor está sobre você. A misericórdia do Senhor está sobre esse mundo. A misericórdia do Senhor está sobre as pessoas. Tempo de graça é tempo de amor e misericórdia. Esse tempo vai se esgotar, irmãos. Esse tempo de graça vai acabar. O que é o tempo de graça? É tempo de amor, é tempo de misericórdia. Deus nos ama, Deus está derramando misericórdia. Esse tempo vai acabar. E quando esse tempo acabar, então o mundo conhecerá a ira de Deus sendo derramada sobre ele. Meu irmão, meu amigo, se você pode experimentar a misericórdia, a graça, por que você tem escolhido a ira de Deus? Você tem duas alternativas. Ou você escolhe a graça, ou você escolhe a ira. Irmãos, é por isso que não haverá injustiça nenhuma. O inferno não é injusto. O inferno é uma escolha do homem. O inferno é uma escolha do homem. Por isso não há injustiça nenhuma no inferno. Há pessoas que dizem, mas como é que um Deus bom, como é que um Deus maravilhoso, como é que um Deus desse pode criar o inferno? Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. E as pessoas que irão para o inferno, irão porque elas escolheram a ira de Deus, ao invés de escolherem a graça de Deus. Nesta noite, você pode fazer uma opção. Nesta noite você pode fazer uma escolha. E Deus sempre coloca diante de nós uma escolha. Deus sempre coloca diante de nós duas alternativas. Deus sempre coloca diante de nós dois caminhos. E o Senhor diz, escolha o caminho estreito. Escolha a vereda antiga. Escolha o caminho da graça e não o caminho da ira. Irmãos, aquelas pessoas sobre as quais cairá a ira de Deus, foi porque elas escolheram a ira e não a graça de Deus. Nós estamos vivendo o tempo da graça. O tempo da graça está sobre você. E se você deixar passar esse tempo de graça, virá um outro tempo, que será o tempo da ira de Deus. Se você pode escolher a graça, por que você vai escolher a ira de Deus? Nesta noite, em nome de Jesus, escolha a graça do Senhor. Diga, Deus, eu quero esse amor. Deus, eu reconheço a sua misericórdia. Tempo de graça é o tempo de amor, é o tempo de misericórdia. Irmãos, como é que Deus ama? Como é que Deus ama aquela pessoa que está lá no crack, aquela pessoa que está lá viciada, aquela pessoa que está lá jogada naquela sarjeta? Ela está lá. E sabe o que Deus faz? Deus ama tanto essa pessoa que Ele levanta pessoas
Ele levanta alguém que vai lá naquele lugar, vai lá falar do amor de Deus, vai lá falar da graça de Deus, vai lá falar da misericórdia de Deus. Aquela pessoa lá jogada, aquela pessoa olha e ela diz: não tem jeito para mim, eu sou um viciado, eu fui abandonado, eu derrubei a minha família, eu acabei com o dinheiro, eu acabei com tudo, Deus não me ama. E alguém diz: não é verdade, Deus te ama, e a misericórdia do Senhor está sobre você. E aquela pessoa se levanta, aquela pessoa crê, aquela pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa é lavada pelo sangue de Jesus, aquela pessoa é restaurada, é regenerada, e depois ela vem aqui, e num culto à noite, ele canta: eu sou livre para a honra e glória de Deus. O que é isso, igreja? É a graça do Senhor Jesus, é a graça do Senhor Jesus. Irmãos, entendam nessa noite, as pessoas vivem e existem pela graça de Deus. Este mundo está de pé pela graça de Deus. Entenda que o remédio que você toma é graça de Deus. Entenda que o exame que você faz é graça de Deus. Quando enfiarem você naquele tubo para fazer uma tomografia ou para fazer alguma outra coisa, quando você entrar naquele tubo lá, então agradeça, é graça de Deus, é graça do Senhor. Quando você entrar no supermercado e olhar aquelas gôndolas lá e vir todas aquelas coisas ali lindas e maravilhosas, é graça de Deus. Louve e glorifique o Senhor. Quando você for na feira e andar por aquela feira, e quando você olhar aqueles peixes, e olhar aquelas frutas, e olhar aqueles legumes, lembre-se, isso é a graça de Deus. Quando você levantar de manhã, amanhã, lembre-se, eu estou de pé pela graça de Deus. Quando você pegar o ônibus, o metrô, o carro, a pé, lembre-se, é a graça de Deus. Irmãos, nós estamos vivos, nós existimos, nós raciocinamos, nós pensamos, nós amamos, nós nos relacionamos pela graça de Deus derramada sobre nós. Esse mundo ainda é habitável por causa do quê? Da graça de Deus. Irmãos, esse mundo ainda é habitável por causa da graça de Deus. A graça que se manifesta através do amor. A graça que se manifesta através da misericórdia do Senhor. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me trata como eu merecia, como exigiam os meus pecados, mas o Senhor usa a sua misericórdia sobre a nossa vida. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas, queridos, nós aprendemos do encontro de Jesus com essa mulher adúltera. Estão vendo, a mulher está aqui está toda a cena, vocês estão olhando para essa cena, e nós aprendemos do encontro de Jesus com essa mulher adúltera uma outra verdade: todos carecemos do perdão de Deus através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos o perdão de Deus nessa expressãozinha: vai-te. Quando Jesus diz a essa mulher: vai-te, o Senhor está dizendo: eu te perdoo. Eu te perdoo. Ah, quanto existe numa pequenina palavra: vai-te. Ao dizer àquela mulher: vai-te, o Senhor está dizendo: filha, eu te perdoo. Você está perdoada. E como nós precisamos do perdão do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque só o perdão nos liberta dos pecados passados e dos pecados presentes. Só o perdão de Jesus nos liberta, apagando com o seu sangue todos os pecados cometidos. Você sabe de uma coisa? Você tem um problema. Eu tenho um problema. Nós temos um problema. Sabe qual é? Os nossos erros e os nossos pecados. Nós temos um problema sério. Nós somos seres morais. Nós temos noção de certo e errado. E tudo que nós fazemos de errado tem repercussões negativas na nossa vida. Você tem um problema sério. Você aí na internet, você tem um problema sério. São os seus pecados. Como é que nós lidamos com os nossos pecados? Nós lidamos com os nossos pecados normalmente tentando ignorá-los,
tentando justificá-los, tentando dizer que não, todo mundo faz, não fiz isso mesmo, não, mas não tem nada, não tem problema nenhum. Mas por mais que você tente se convencer que aquilo que você está fazendo não tem problema, isso está acabando com a sua vida. Esse é o problema do pecado. Esse é o problema. Você pode ir num psicólogo, e se esse psicólogo tem uma linha, e normalmente eles têm uma linha comportamental, ou seja lá, a linha que for, normalmente são pessoas que não creem em Deus, e se ele porventura disser para você, o seu problema é Deus, você precisa se afastar do Senhor, e mesmo que você se afaste de Deus, o pecado continua sendo um problema na sua vida. O pecado nos prende, o pecado arrasa a nossa vida. Nós precisamos do perdão do Senhor. Só o perdão de Jesus apaga os nossos pecados. Não há como apagar os nossos pecados. O problema é esse. Você pode conversar com alguém, a pessoa vai dizer, mas minha filha, vamos supor que você cometeu um adultério. Ou vamos supor que você está vivendo em fornicação, que são relações entre pessoas solteiras. Ou vamos imaginar que você está fazendo alguma outra coisa, roubando, ou fazendo alguma outra coisa, eu não sei o que é que pode ser. Você está desviando alguma coisa na sua empresa, você está fazendo alguma coisa ilícita, e você sente um negocinho na consciência, você vai falar com alguém e a pessoa diz, mas meu filho, aqui todo mundo rouba. Você tem que se dar bem também. Qual é o problema? Todo mundo faz isso. Agora, sabe qual é o problema? É que isso não vai resolver o seu problema de consciência. Esse é o grande problema. A pessoa vai dizer, não, mas não tem nada a ver, não. Olha, cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer com o seu corpo. Se você quer usar o corpo desse jeito, usa. Se você quer usar daquele, já sei, você é da igreja? Aqueles pastorzinhos ficam lá pregando, dizendo que isso é pecado, que isso é errado. Não é errado coisa nenhuma. Seria ótimo se essa palavra apagasse os seus pecados. Vocês estão entendendo? Seria ótimo se isso que as pessoas nos dizem apagasse os nossos pecados. Se isso apagasse os nossos pecados. Se o que as pessoas nos dizem cancelasse a nossa pecaminosa, seria ótimo. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Eu estou me sentindo culpado porque eu traí a minha esposa, porque eu roubei a minha empresa, porque eu estou fazendo alguma outra coisa errada. Eu estou me sentindo culpado porque eu estou sendo desonesto. E eu procuro um amigo, eu procuro alguém, e a pessoa diz, não, que nada. Que é isso? Larga disso, deixa disso. Todo mundo faz, é assim mesmo. A vida é assim. A gente precisa dar um jeitinho, porque senão as coisas não andam. Que bom seria se isso apagasse os nossos pecados e cancelasse a nossa dívida pecaminosa. Ocorre que nada disso acontece, só o sangue de Jesus. Por isso nós carecemos do perdão do Senhor Jesus nas nossas vidas. Talvez a sua vida esteja travada. Talvez a sua vida esteja travada nessa noite, sabe por quê? Por causa da sua vida presente e da sua vida passada. Há coisas que a gente faz na vida e não esquece, aquilo fica martelando na cabeça, martelando na nossa cabeça, martelando na nossa cabeça, e nós não conseguimos nos livrar disto, não conseguimos nos livrar disso. Eu conheci uma senhora, já faz algum tempo, não é dessa igreja, e aquela senhora uma vez me procurou e ela disse, pastor, e ela tinha um problema sério, ela começou a entrar numa depressão, ela começou a entrar numa tristeza, e não havia razão nenhuma, e ela vivia muito bem com o marido dela, e ela tinha uma vida financeira razoável, ela não tinha grandes problemas financeiros, ela tinha uma vida financeira estável, ela tinha já o seu apartamento próprio, ela tinha a sua casa, ela tinha uma vida boa, o seu marido gostava muito dela, o marido era um marido daqueles apaixonados, marido maravilhoso, enfim, ela era uma mulher bonita, era uma mulher muito bonita, enfim, ela tinha tudo, uma casa bonita, bem arrumada, e de repente ela começou a ter problemas, e o marido a levou lá e disse, pastor, minha esposa está desse jeito, e nós marcamos então um encontro. E aquela esposa então veio e me contou, e ela disse, pastor, eu traí o meu marido há 10 anos atrás. E eu tentei de todas as formas esquecer isso. Eu tentei de todas as formas me libertar disso.
Mas quanto mais eu tento, mais isso vem na minha mente. Eu não sei mais o que eu posso fazer. Eu não sei mais o que eu posso fazer com isso. Eu estou à beira de ficar louca. Eu estou desesperada, pastor. As pessoas dizem, não, isso já passou. Não, isso não tem mais nada a ver. Não, isso foi um caso episódico. Isso foi uma coisa que aconteceu. Deixa isso, esquece isso. Mas eu não consigo esquecer. E eu disse para ela, só tem um jeito. É você ser lavada pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus cancelar essa dívida que você tem. E naquele instante nós oramos. E nós colocamos diante de Deus. E eu disse, ore ao Senhor, confesse ao Senhor. Peça perdão a Deus. Diga para Deus o que você fez. E peça ao Senhor que lave você. Peça ao Senhor que perdoe. Peça ao Espírito Santo de Deus que traga alívio. Peça a Jesus, Senhor, me lave agora. Senhor, eu traí o meu marido há tantos anos atrás. Oh Deus, me limpe, me lave, me purifique. Aquela mulher foi. E ali começou um processo de libertação. E pela graça de Deus, mais adiante, ela ficou completamente liberta. Porque ela foi lavada pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus cancelou a dívida de pecado que ela tinha. Irmãos, às vezes nós carregamos problemas sérios na nossa vida. Nem marido, nem esposa sabem. Coisas que fizemos muitas vezes. Às vezes coisas que fizemos quando éramos jovens. Coisas que fizemos no passado e às vezes esquecemos ou tentamos esquecer, mas isso vem na nossa mente, por isso todos carecemos do perdão de Jesus. Ao olhar para aquela mulher e ao dizer àquela mulher, vai-te, o Senhor está perdoando todos os pecados, e nessa noite o Senhor quer perdoar os seus pecados. Deixe o sangue de Jesus lavar você, deixe o sangue de Jesus lavar os seus pecados. Você precisa se libertar do seu passado. Há pessoas presas ao passado, elas não conseguem avançar por coisas que elas fizeram no passado, que ficam martirizando, que ficam acusando dia e noite, não consegue se libertar. Procura um, procura outro. Você já foi psicólogo, você está tomando remédio, já foi no neurologista, você já foi no psiquiatra, você toma remédio caro, você toma remédio forte e nada resolve. Mas há algo que resolve, é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder para lavar, para apagar. A palavra de Deus diz que Deus esquece, Deus lança os nossos pecados no fundo do mar. O Senhor Jesus na cruz do Calvário cancelou o escrito de dívida. Toda a dívida pecaminosa foi cancelada na cruz do Calvário. O Senhor fez isso por você. E nessa noite você pode se libertar em nome de Jesus, como essa mulher se libertou também. Ao dizer, vai-te, aquela mulher, o Senhor Jesus a perdoou. Irmãos, nós carecemos do perdão de Deus em Jesus, porque só o perdão nos libera para um futuro próspero e abençoado. Sem perdão de Jesus não há futuro próspero e abençoado. Nós precisamos, quando Jesus diz a essa mulher, vai-te, o Senhor está perdoando essa mulher. O Senhor está não apenas libertando, mas liberando-a para um novo futuro. O Senhor está liberando essa mulher. Sabe o que é isso, queridos? O Senhor nos libera porque Ele nos reconcilia com Deus. E essa reconciliação nos permite viver em paz. O Senhor nos leva à consagração, que nos permite viver para a glória de Deus. O perdão nos libera para um futuro próspero e abençoado. Por quê? Porque através de Jesus nós somos reconciliados. E reconciliados com Deus, nós temos agora a paz do Senhor no nosso coração. E quando nós nos consagramos através de Jesus, nós descobrimos a razão do nosso viver, nós descobrimos o propósito de Deus para a nossa vida, e isso só acontece quando nós somos perdoados pelo Senhor.
Nessa noite, deixe o Senhor te perdoar. Peça perdão a Deus, ou peça perdão ao Senhor, para que você possa ser liberado para um futuro próspero, um futuro abençoado. Não há futuro próspero, não há futuro abençoado sem paz com Deus. Não há um futuro próspero e abençoado sem vivermos para a glória de Deus. Não há como. Se você não vive com esse propósito, a sua vida é uma vida sem propósito. Vocês sabem qual é o problema das pessoas? É que elas não encontram propósito para a vida. A vida não tem significado, a vida não tem propósito, a vida sem o perdão do Senhor, ela não tem sentido, ela não tem significado. Afinal de contas, eu vivo para quê? Afinal de contas, qual é a razão do meu viver? Você só descobre isso quando você é perdoado por Jesus. E o perdão nos libera para um futuro próspero, para um futuro abençoado por Deus. Você vive em paz com o Senhor, você vive uma vida para a glória do Senhor. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você vive é para a glória de Deus. Tudo que você pensa é para a glória de Deus. O seu viver é para a glória de Deus. A razão da sua vida é para a glória de Deus. Quem encontra a razão da vida, a razão do viver na pessoa de Cristo Jesus, esta pessoa é liberada para um futuro próspero e para um futuro realmente abençoado. Se você quer mudar o seu futuro, peça perdão a Deus nessa noite. Se você quer ter um futuro próspero e abençoado, peça ao Senhor nessa noite: Senhor, me perdoe. Senhor, apague os meus pecados. Senhor, cancele a dívida dos meus pecados. Senhor, nessa noite eu quero me reconciliar com Deus. Senhor, nessa noite eu quero me consagrar ao Senhor. Nessa noite eu quero viver para a glória de Deus. Pare de viver essa vida que você está vivendo. Essa vida vai levar você à desgraça, à morte. Peça a Deus nessa noite: Senhor, eu quero ser liberto. O Senhor está olhando para você e o Senhor quer dizer a você: vai-te. Mas nós aprendemos finalmente, queridos, aprendemos nesse texto uma quarta lição maravilhosa. Todos devemos abandonar o viver pecaminoso. O Senhor Jesus olha para aquela mulher e o Senhor diz: nem eu te condeno. É a graça de Deus. Vai-te. É o perdão de Deus. E agora o Senhor diz para essa mulher o quê? Não peques mais. Todos devemos abandonar o viver pecaminoso. Sabe por quê? Viver sem pecar é muito melhor. Queridos, olhem isto. Viver sem pecar nos livra de conflitos e dramas. Viver sem pecar nos livra de tristezas e angústias. Eu quero dizer a você nessa noite: é muito melhor ser fiel. É muito melhor ser honesto. É muito melhor obedecer. É muito melhor fazer o trabalho de casa e não colar na prova. É muito melhor viver uma vida de honestidade. Isso é muito melhor. Abandone. O Senhor olha para essa mulher, o Senhor diz: nem eu te condeno, vai-te, mas não peques mais. E o que o Senhor está querendo ensinar a essa mulher é isso: mulher, viver sem pecar é muito melhor. Viver sem pecar é muito melhor. Irmãos, eu acho tanta graça as pessoas que debocham dos crentes. Aquelas pessoas que debocham dos crentes e dizem: o crente é um coitadinho, tudo que é bom não pode fazer. Tudo que é bom o crente não pode fazer. Crente não pode pegar a mulher do outro, crente não pode embebedar, crente não pode jogar, crente não pode se prostituir, crente não pode adulterar, crente não pode fazer nada, crente é um coitadinho. É assim que as pessoas pensam. Uma vez eu conversei com um homem, e ele chegou para mim com essa conversa. E ele disse: pastor, eu não quero ser crente não, esse negócio de crente é coisa de mulher. Eu disse: como assim? E ele falou isso mesmo: crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E ele foi falando exatamente isso. Eu disse: tudo bem, mas deixa eu perguntar para você. Você falou aí que crente não pode adulterar, não é isso? Não pode pegar a mulher. Você é casado? Sou. A sua mulher pode ser pegada por outro? Que é isso, pastor? Ué, a dos outros você pode, mas a sua não? Que negócio é esse? Então é bom pegar a mulher do outro? Aí eu coçou a cabeça e eu disse: jogar, você joga? Ele disse: jogo. Você já ganhou alguma coisa? Não, já perdi tudo. Então jogar é bom? Eu disse: é. Eu disse: e beber, você bebe? Bebo. De vez em quando eu encho a cara, tomo uns porres.
Eu disse, e quando você toma porre e é levado, carregado para casa, como é que fica a situação lá? Ô, pastor, é ruim pra caramba. Minha mulher me xinga, fica um inferno lá em casa. E eu disse, então é bom viver essa vida? Ele baixou a cabeça e disse, não. Queridos, viver sem pecar é muito melhor. Amanhã, aqueles que forem trabalhar e forem se deparar com os colegas, e quando vocês trocarem umas ideias sobre onde estiveram no fim de semana, alguns colegas de vocês vão dizer, cara, fui passear não sei aonde, arrebentei a boca do balão. Aí você vai perguntar, o que é isso, arrebentar a boca do balão? Aí ele vai dizer, fiz isso, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. Aí você vai dizer assim, eu fui na igreja, ouvir a mensagem do Evangelho. Aí ele vai dizer assim, ih, que careta, você é um careta. Será que é? Será que é? Irmãos, viver sem pecar é muito melhor. Quem vive sem pecar está livre de conflitos e dramas, tristezas, angústias. O pecado é terrível na nossa vida. Livre-se do pecado, peça perdão ao Senhor, aceite essa exortação de Deus para a sua vida. Vai e não peques mais. Pare de pecar, pare de pecar. Se você está pecando, porque viver sem pecar é muito melhor, nós aprendemos também que viver sem pecar torna a vida muito melhor. Sabe por quê, querido? Porque experimentamos a alegria da obediência e nós experimentamos, desfrutamos a harmonia na consciência. É muito melhor viver uma vida sem pecado. E o Senhor Jesus disse a essa mulher, não peques mais, porque a vida sem pecado é muito melhor. A vida sem pecado é uma vida maravilhosa. Mulher, abandone essa vida de pecado e comece a viver uma vida em que você vai experimentar a alegria da obediência, a harmonia na consciência. Queridos, como é bom quando nós podemos obedecer ao Senhor. Que alegria, a alegria verdadeira. A alegria verdadeira é a alegria da obediência a Deus. A alegria verdadeira é a alegria da obediência a Deus. Se você quer experimentar alegria de verdade, obedeça ao Senhor. Se você quer saber o que é a alegria de verdade, obedeça a Deus. Se você quer experimentar a alegria verdadeira na sua vida, a alegria que toma você por inteiro, a alegria que toma todo o seu ser, é a alegria da obediência. Que alegria quando nós obedecemos, quando vivemos na obediência. Como é feliz o homem que obedece ao Senhor. Como é feliz a mulher que obedece ao Senhor. Como é harmoniosa a consciência. Como é pacificada a consciência daquele que serve ao Senhor. Irmãos, como é bom você deitar no colchão, você colocar a cabeça no travesseiro e você poder dizer, Deus, obrigado, porque eu estou vivendo uma vida que te agrada, uma vida de obediência. Obrigado porque a minha consciência está em paz. Obrigado, Deus, porque a minha consciência está em paz. Ah, queridos, Deus olha, o Senhor olha para aquela mulher e diz, vai, não peques mais. Não viva mais esse drama. Não viva mais esse drama. Não viva mais no pecado. Abandone essa vida. E sabe de uma coisa? Eu creio que essa mulher nunca mais cometeu aquele tipo de pecado. Eu creio que cada vez que essa mulher era tentada, vinha na mente dela aquela palavra doce e maravilhosa do Senhor: vai-te e não peques mais. Porque viver uma vida sem pecar é muito melhor. Jovens, é muito melhor viver uma vida sem pecar. É muito melhor a gente casar virgem com a mulher da nossa mocidade, ficar casado 30, 40, 50 anos, ter filhos, netos, não precisar rasgar as fotos e ter aquelas coisas lindas que o Senhor nos dá. Isso é muito melhor. É muito melhor vocês serem fiéis ao Senhor, obedientes aos pais de vocês. Obedientes aos pais de vocês. É muito melhor. É muito melhor. Homens, é muito melhor ser fiel.
É muito melhor ser honesto. É muito melhor você poder olhar nos olhos da sua mulher e você poder dizer: Deus, obrigado porque eu tenho sido fiel. É muito melhor você chegar no seu trabalho e dar lá uma fiscalização e bater a Polícia Federal, mas você está em paz, porque você está vivendo uma vida que agrada ao Senhor seu Deus. Você vive tranquilo, você vive tranquilo, você vive em paz, porque você está vivendo na obediência ao Senhor. Todos devemos abandonar o viver pecaminoso. Vai-te e não peques mais. Abandone o pecado nessa noite. O pecado não compensa. O pecado não leva a nada. O pecado destrói. O pecado parece bonito no início, mas depois é uma coisa trágica na nossa vida. Ah, queridos, que nesta noite nós possamos abandonar completamente tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Aprendemos do encontro de Jesus com essa mulher adúltera 4 lições. Qual é a primeira? Todos somos pecadores aos olhos de Deus. Qual é a segunda lição que nós aprendemos? Todos vivemos, todos dependemos da graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Qual é a terceira lição? Todos carecemos do perdão do Senhor, porque só o perdão nos lava, nos purifica, nos lança para uma nova vida. E todos nós devemos abandonar o viver pecaminoso. Se você crê nesta noite que é um pecador aos olhos de Deus, se você crê que carece da graça de Deus em Jesus, se você crê que precisa do perdão de Deus em Jesus, se você crê que deve evitar o viver pecaminoso, decida nesta noite confessar os seus pecados a Jesus. Decida nesta noite pedir perdão a Jesus pelos seus pecados. Decida nesta noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Decida nesta noite abandonar o seu viver pecaminoso. Tome uma decisão nesta noite. Tome uma decisão. Você veio aqui nessa noite para tomar uma decisão. Confessar os seus pecados. Aquilo que está incomodando você, confesse ao Senhor. Diga a Ele: Deus, eu tenho pecado, Senhor Jesus. Mas você precisa dizer a Ele, pecado por pecado. Não é aquela oração que alguns fazem: Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Não, essa oração Deus não ouve. O que você precisa dizer é: Deus, me perdoe. E você precisa citar pecado por pecado. E você precisa colocá-lo diante do Senhor. Deus, eu olhei com cobiça para uma pessoa. Senhor, me perdoe pela cobiça no meu coração. Senhor, eu desejei algo, me perdoe por isto. Deus, eu tive esta atitude, eu fui grosso, eu fui uma pessoa sem educação. Deus, me perdoe por isto. O Espírito Santo vai trazendo à nossa mente e nós vamos pedindo perdão. Confesse ao Senhor, depois peça perdão, depois entregue a sua vida e depois abandone o seu viver pecaminoso. Sabe uma coisa que tem me impressionado? A gente às vezes tem um aspecto tão impressionante, tão aparentemente sério. Às vezes parecemos pessoas acima de qualquer suspeita, mas lá dentro nós somos como aqueles túmulos que o Senhor Jesus disse, que estão limpos por fora, caiados por fora, mas dentro estão cheios de podridão. Meus queridos irmãos, aquela mulher que foi levada aos pés de Jesus, aquela mulher é você. Aquela mulher sou eu. Eu merecia a morte, mas o Senhor me perdoou. O sangue de Jesus me lavou. E o Senhor Jesus me perdoou e disse: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Quantos nesta noite
gostariam agora de confessar ao Senhor os seus pecados, pedir perdão a Jesus pelos seus pecados, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, abandonar o seu viver pecaminoso e sair daqui como aquela mulher saiu. Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Curve a sua cabeça agora. E eu quero convidar você, nesse instante, a pedir perdão ao Senhor. Peça perdão a Deus. Confesse a Ele os seus pecados. Se você tem vivido uma vida de pecado, confesse isso agora ao Senhor. Peça perdão. Diga para Deus aquilo que você tem feito errado. Diga a Ele aquilo que está aí, aquilo que a sua consciência está trazendo agora, a sua mente. Confesse isso ao Senhor. Confesse isso, diga a Ele: Deus, eu me sinto culpado. Deus, eu me sinto culpada. Deus, a minha consciência está doendo. Diga a Ele por quê. Confesse agora ao Senhor, diga a Ele. Peça perdão ao Senhor. Peça a Ele: Jesus, me lave agora com seu sangue. Eu me arrependo disso que eu fiz. Diga a Deus nessa noite: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, nessa noite. E eu quero recebê-lo agora como meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar a minha vida a Jesus nesta noite. Eu não quero mais viver a vida que eu tenho vivido. Eu não quero mais ser apanhada em coisa nenhuma. Eu quero ter uma vida pura, uma vida reta aos olhos de Deus. Eu não quero mais correr riscos. Eu quero ter uma vida que agrade o coração de Deus. Onde você está, eu quero convidar você a orar comigo. Se você sentiu isso no seu coração, diga agora ao Senhor, aí onde você está, baixinho, entre você e Deus, mas diga de todo o seu coração: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que sou pecador, que sou uma pecadora. Eu já confessei ao Senhor os meus pecados nesta noite, e eu me arrependo deles agora. E eu creio que, como o Senhor fez aquela mulher, o Senhor pode me perdoar. O Senhor pode lavar os meus pecados. O Senhor pode cancelar a minha dívida. Senhor, me perdoe nesta noite. E eu quero agora recebê-lo no meu coração, como meu Senhor e como meu Salvador. Nesta noite, pela fé, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Louvado seja Deus. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados, eu gostaria de saber, queridos, quantos de vocês oraram comigo nessa noite? Se você fez essa oração de todo o coração, eu gostaria de orar com você. E se você fez essa oração comigo, onde você está, levante uma de suas mãos bem alto. Eu quero orar com você. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais orou comigo nessa noite, levante a mão bem alto para o Senhor. Eu quero orar com você. Deus abençoe você. Louvado seja Deus. Quem mais orou, levante a mão bem alto. Eu quero orar com você. Há mais alguém? Vamos todos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, eu quero te louvar nessa noite, porque o mesmo amor, a mesma compaixão que o Senhor derramou sobre esta mulher, o Senhor está derramando aqui nesta noite. Obrigado porque o perdão oferecido a ela está sendo oferecido aqui nesta noite.
Obrigado porque a exortação que o Senhor trouxe para esta mulher, o Senhor está trazendo para nós nesta noite. E obrigado, ó Deus, por estas mãos que se levantaram. Ó Deus, o Senhor ouviu esta oração, o Senhor conhece o coração de cada um. E eu peço agora em nome de Jesus, que todos saiam daqui como aquela mulher, que saiam daqui para não pecar mais. O Senhor está dizendo a cada um, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Senhor, que saiamos daqui nesta noite libertos, que saiamos daqui nesta noite perdoados, que saiamos daqui nesta noite, ó Deus, lavados pelo teu sangue, que saiamos daqui nesta noite para viver uma nova vida em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Abençoa, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, abençoe aquele que levantou a sua mão nesta noite, que a tua graça esteja sobre ele, é a minha oração. Deus, nos despeça agora com a sua graça, nos despeça agora com a sua paz bendita, leve-nos guardados aos nossos lares, nos dê, Senhor, uma semana ricamente abençoada, oh Deus, e que possamos sair daqui com uma nova vida, novas criaturas em Cristo Jesus. Senhor, que possamos experimentar o melhor do Senhor para nós, é a minha oração, no nome santo, no nome bendito, no nome invencível, no nome de Jesus, por quem oramos, e todo o povo de Deus disse, amém e amém. Os irmãos podem sentar. Duas coisinhas só. Aqueles que levantaram sua mão, eu gostaria de convidar você a ir até aquela sala do toque lá, e ali nós temos um grupo de irmãos que vai conversar com você, abençoar ricamente a sua vida, e convidar todos vocês a dar um pulinho rápido lá no terceiro andar, pegar uma quentinha e levar para casa. Curve a sua cabeça, agradeça a Deus, e que o Senhor a todos nos abençoe.